Agora, para continuar o Hebreus 12, vamos falar da disciplina. Será que a gente entende bem o que a Bíblia diz sobre disciplina? Vamos descobrir umas coisas interessantes? Olha lá, ele diz aqui, eu sei que o Giovanni, o Calixto, deixa eu ver quem mais, o Newton não, o Gilbert já deve ter pregado nesse texto, quando ele diz que Deus disciplina a quem ele ama. Se não pregou nesse texto, já usou esse texto, você já usou, não já? Todo mundo já conhece, mas vamos destrinchar o que ele quer dizer. Vamos lá? Ele disciplina, tempo presente, ele disciplina, não ele vai disciplinar. Preste atenção, já começou aqui. Ele disciplina, ou ele não vai disciplinar. Ele disciplina, do grego paideia, ou paideo, que é instruir por sua vez, de país, não em português, em grego, criança. É uma das palavras para criança em grego. Significa fornecer instrução com a intenção de formar hábitos adequados de comportamento, de fornecer orientação para uma vida responsável, de criar e orientar uma criança em direção à maturidade. Paideia, que vem do termo pedagogo, é um termo amplo significando tudo que os pais e professores faziam para treinar, corrigir, cultivar e educar as crianças, a fim de ajudá-los a se desenvolver e amadurecer como deveriam. A paideia tem uma referência particular à educação infantil, realizado com firmeza e gentileza, conforme necessário em cada caso particular. Então, quando a palavra está lá no grego disciplina, não é castigo, é ensino. A palavra disciplina tem a sua raiz de discipular. Disciplina, hoje eu nem escrevi, hein? Raiz discipular, ensinar, instruir. Continuando. Quando o Arthur Pink, quando o crente está sofrendo sob a vara, não diga, Deus agora está me punindo por meus pecados. Olha o que ele diz. Isso nunca pode ser. Isso é muito desonroso para o sangue de Cristo. Deus está corrigindo você em amor, não ferindo em ira. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Nem o cristão deve considerar o castigo do Senhor como uma espécie de mal necessário ao qual ele deve se curvar o mais submissamente possível. Não procede da bondade e fidelidade de Deus e é uma das maiores bênçãos pelas quais devemos agradecê-lo. Não concluamos quando vemos um companheiro cristão sob a vara de Deus, que ele está necessariamente sendo repreendido pelos seus pecados. Agora, disciplina não é sinônimo de punir, uma vez que paideu sempre implica uma imposição que contempla a emenda do sujeito e, portanto, responde a castigar ou castigar. No discurso popular, castigar e punir são frequentemente confundidos. Castem vem do latim puro, casto, e castigar é propriamente purificar. Não tem nada a ver com vara na costa, isso é coisa nossa, né? Paideu, da velhinha, paideu inclui instrução, disciplina, correção e advertência, certo, Sérgio? Sidney? Todos são projetados para cultivar as virtudes cristãs e expulsar o mal. Todos nós nascemos com mal. Disciplinar é tirar o mal que está dentro de nós e colocar o bem. Colocar o bem é a disciplina. Nesta passagem, o castigo não era punição por transgressão, mas treinamento por meio da perseguição. O que Paulo está dizendo é que, olha, vocês estão sofrendo perseguição, mas é uma maneira que Deus está usando para discipular vocês. Mas qual é a ideia que a gente tem? É o contrário. O que esse texto de punição, de castigo que está em Hebreus 12 tem a ver com os judeus? É que o sofrimento deles, na verdade, era uma forma que Deus estava usando para disciplinar, instruir, ensinar. E o autor está dizendo, vocês estão sofrendo perseguição porque Deus está usando essa
perseguição para purificar, para instruir, para discipular vocês. Olha que coisa diferente. Pergunta, eu faço essa pergunta provocativa. Quando que a disciplina se torna castigo? Quando a sua origem é moralista e não por amor. Nossa cultura é um tanto quanto moralista. Ok? Não vou nem entrar em detalhes, porque a gente tem que terminar mais cedo hoje. Olha que coisa impressionante. Assim você deve saber em seu coração que o Senhor, seu Deus, estava disciplinando você como o homem disciplina seu filho. É dali que o Apolo tira a ideia. Ó, Apolo. No deserto, ele vos alimentou com o maná que vossos pais não conheceram, para vos humilhar e provar-vos, para vos fazer o bem no final. Por que Deus estava disciplinando os judeus crentes da diáspora para o bem deles? Agora, preste atenção. Isso aqui é uma coisa impressionante. O Pentateuco, Giovanni, você que é meio judaico. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Correto? Em hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim. O que está faltando ali? É Bemidebar, deserto. Em hebraico, o que para nós está traduzido como número, para eles é deserto. Ou seja, o judeu lê assim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidebar, Devarim. Ou seja, o deserto é o nome do livro do número de números. Agora, o que Deus quis com isso? Por que Moisés chamou o que a gente chama de números? Porque aqui para nós, né, os tradutores, essa já no século, o João Ferreira de Almeida, século 17, o que ele vai fazer com isso aqui, Giovanni? Você que é um eclético. Gênesis, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidebar, Devarim. Como é que isso vai ficar em português? Gênesis, Êxodo, Levítico, deserto e Deuteronômio. Não faz sentido. Aí foi colocado números. Mas, olha que interessante, a origem da palavra deserto deriva do latim desertum, que significa lugar onde pessoas não habitam. Já no hebraico, a palavra deserto, Bemidebar, significa lugar de falar. Lugar de falar. Eu tenho uma palestra sobre deserto, viu? Um dia eu posso pregar na igreja de vocês. A palavra deserto em hebraico significa falar. Ele explica ainda que se você está em um lugar deserto, é porque Deus quer conversar com você. O povo de Israel foi forjado aonde? Por quê? Porque Deus falava com eles lá. Grandes homens de Deus foram forjados aonde? Por quê? É a mesma palavra para discípulo e disciplina. Quando nós estamos no deserto, Deus está nos ensinando. A perseguição dos hebreus, no fundo, eles estavam onde? No deserto. Deus estava? Se você estiver em um lugar deserto, não lute contra ele. Aproveite o tempo para ouvir o que Deus está querendo falar com você. Se você estiver em uma época desértica, não desperdice. Deus está guiando você por isso, por um motivo. Ele quer conversar com a Nayane e prepará-la para algo novo. Se você, Suzy, está no deserto, aproveite o deserto, não para repreender, está amarrado. Senhor, fala comigo. Eu estou no deserto. Por isso que Deus colocou o jardim no deserto. Lugar de fala. Mas eu vou falar disso agora, ó. Ó, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É a questão dos judeus lá. Eu falo, não temos tempo.
Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. O problema não é o lugar, e sim nossas escolhas, atitudes e palavras. Tá. Alguém quer falar línguas? Fica à vontade aí. Vou falar de novo. Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. O problema não é o lugar, e sim nossas escolhas, atitudes e palavras. Você pode estar sofrendo como for, mas tendo vitória ali no deserto, do que alguém que está numa boa e caindo em algum tipo de fracasso. Então glorifica a Deus pelo deserto. Amém, meus irmãos? Amém. Aí tem outras coisas. Mas eu vou ter que pular, mas eu vou colocar todos os slides do grupo. E tudo aquilo que eu não falei, vocês, com dúvida alguma coisa, porque daí tem mais coisas para falar sobre... E para terminar, eu quero terminar rapidamente. O 13 é uma série de recomendações. Viu, irmãos? O 13 é uma série de recomendações. Hebreus capítulo 12 mais 1. Né? Não é, pastor? Porque eu tinha preconceito a isso. Chama o pecado preferido dele, hein? Demorou, hein? Foi só uma indagação. Eu aprendi desse negócio. Ok. Vamos lá, no capítulo 12 mais 1. Estão saindo do bueiro. Saindo do bueiro saindo do bueiro é cruel, hein? Só o Pablo voltar, estão saindo do bueiro. Muito bem. Hebreus capítulo 12 mais 1 vai falar sobre vivendo uma vida cristã positiva. Aí ele diz ali, eu vou pedir que uma pessoa leia, por favor, dos versos 1 a 6. Por favor, dos versos 1 a 6. Quem vai ler? Levante a mão, uma mulher. Delma. Bispa Delma, lê para nós. 13, de 1 a 7. Olha lá, Lucas. Viu, Eugênio? Só para você não falar mais. Olha lá. Olha lá. Amém? 13. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim mesmo, sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesse sendo maltratado. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca mais te desamparei. Por esta razão, podemos afirmar com toda segurança, o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim um ser humano? Ok. Vamos ali várias recomendações sobre o amor. Nessa epístola, o epílogo dessa epístola cheio de poder, que descreve os princípios mais amplos da vida piedosa. Começamos a receber instruções específicas sobre como viver uma vida cristã piedosa para a glória de Deus. A primeira das 6 graças que todos devemos procurar desenvolver em nossas vidas é o amor. Amor piedoso. Uma preocupação profunda e abnegada por nossos irmãos e irmãs em Cristo. E por isso somos exortados que o amor fraterno continue. A palavra que ele usa ali é Filadélfia, vindo da raiz filia. A antiga palavra grega falava de amizade fraterna e afeição. Aí ele fala sobre o casamento. O casamento é honroso entre todos e a cama imaculada. No grego, cama está escrito koito.
é traduzido como sexo, né? É como se fosse assim, o versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como sexo sem mácula, porque no grego está koitos, que é intercurso sexual. Este é o lugar onde a Bíblia celebra o sexo como uma expressão do amor conjugal. Este é o ensino consistente da Bíblia em lugares como o Cântico dos Cânticos. Bíblia fala poderosamente sobre o propósito do sexo, não apenas para reprodução, embora isso seja um aspecto, não apenas por prazer, embora isso seja um aspecto. Impressionante sobre essa questão sexual, eu vou aqui dar um minuto de reflexão. Na literatura secular, o livro de Cantares está na prateleira de livros eróticos. Ele está no nível do Kama Sutra dos indianos. O Cantares, ele é um livro que foi escrito para exaltar o sexo. Inclusive, isso é impressionante. Eu fico até constrangido de falar isso, mas eu fiz uma exposição de Cantares. No Encontro de Casais, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, sexta-feira agora, eu estou indo para Santa Catarina, eu e a Jane. Nós vamos estar palestrando no Encontro de Casais num hotel Termas. Eu vou passar muito mal esse final de semana. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar no deserto, vocês não imaginam. Eu vou estar em oração. Eu acho que o pessoal gostou, sabe por quê? Porque eu fui lá ano passado, e o mesmo grupo me chamou de novo, então eles gostaram do que eu falei, né? Aí, escuta... Aí eu fiz porque o Cantares é o seguinte, só uma palhinha. O livro de Cantares, ele é um livro que exalta o amor sexual. Ele, na verdade, fala de um triângulo amoroso. Ele fala da Sunamita, ele fala de Salomão, e fala do amor da Sunamita, que não é Salomão. O amor dela ficou na pátria de onde ela foi sequestrada. Quando ela diz assim, as muitas águas não podem apagar o amor, ela está falando dos oceanos. Ela estava longe do amado dela, mas ela jamais vai deixar de amar o amado dela. Ela fala, ela está contando isso no harém de Salomão. E as mulheres ficam todas querendo saber. Inclusive, ela fala assim, não posso falar muito, porque nós temos uma irmãzinha entre nós que nem seios tem ainda. Tinha uma adolescente entre o harém de Salomão, tinha uma adolescente. Aí ela está dizendo sobre toda aquela experiência sexual que a gente vê em Eclesiastes, é ela com o amor dela. Não é com Salomão. Ela quase que diz assim no livro, ele tem meu corpo, mas ele não tem meu amor. Por isso que a Salomão é apaixonado por ela, a Sunamita. Porque ela é a única mulher que não quer nem saber dele. Quando todas querem ele, ela não quer ele. Por quê? Porque ela pertence a um outro amor que ficou num país dela. É maravilhoso o livro. Exatamente, não consegue. Ele não consegue. Aí ela fala de detalhes da vida sexual que ela tinha com o amor dela. Não, escuta, eu fiz a exposição do... Escuta essa, pessoal. Daiane, mais uma história minha. Mais uma. Eu fiz a exposição no livro de Cantares. Sim, num retiro de casais. E o tema, eu falei com o pastor, eu tenho 3... Ele falou, eu quero que você fale sobre vida sexual. Eu falei, eu tenho 3 palestras sobre sexo, para maiores de 18, maiores de 16, maiores de 18 e maiores de 21. Qual que você quer? Maiores de 21. Então é Cantares. Aí eu fui Cantares. Aí eu expliquei, falei tudo. E eu senti que os casais ficaram bem animados, sabe? Bom. À noite? Não, o prédio tremeu, né? Aí, no outro dia de manhã, foi aquela alegria, os casais felizes. Eu brinquei com eles, né? Todo mundo comendo ovos fritos lá no hotel, aquela coisa toda, do café e tal. Não, e passou, foi bom, passou aqui benção, foi tudo bem, graças a Deus, e parará. O que você está rindo aí, Suzy? E vai. 7 meses depois, eu fui pregar na igreja desse grupo de casais, mas eu fui fazer uma pregação evangelística.
Eu fui fazer a pregação evangelística. Preste atenção. 3 mulheres grávidas. Aí elas falaram, pastor, nós queremos tirar uma foto com você. Eu falei, mas o que aconteceu, meus irmãos? Elas falaram assim, ela falou assim, não. Eu falei, foi por causa do... Ela falou assim, pastor, você tem participação na nossa gravidez. Eu falei, negativo! Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu não tenho nada a ver. Rapaz, as mulheres ficaram grávidas praticamente no mesmo dia, na mesma semana. Eu tirei foto com as 3. Mas elas falaram, você tem participação direta na nossa gravidez. Eu falei, eu não! Não me... Não vale desse jeito. Tava, agora foi até engraçado. Mas assim, o livro de Eclesiastes, ele trata, de Cantares, ele trata exatamente, então Deus exalta a relação sexual, né? É muito importante. Também fala sobre isso. Essa é. O objetivo principal é unir o relacionamento de uma só carne. É isso que dá sentido ao sexo, além de uma experiência prazerosa. Isso é o que Deus oferece da expressão sexual de acordo com a sua vontade, o que o mundo não pode oferecer ou igualar. Fornicadores e adúlteros que praticam sexo fora do casamento serão julgados por Deus, e o sexo dentro do casamento é algo completamente imaculado. Inclusive, não se escandalize com o que eu vou falar agora, viu? O sexo e o prazer do sexo pelo amor é tão profundo que Teresa de Ávila, a mística maravilhosa do século XIII, ela diz que nós temos que procurar Jesus Cristo como um marido, um amor e um amante. Ela dizia que o gozo espiritual, a alegria espiritual que a gente tem com Deus deve ser o mesmo prazer que tem na vida sexual. Impressionante. 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 Mas eu não vou dizer mais nada, não. Só para os casais agora. Só para os casais. Continuando. Alex captou. Alex captou, né? É igual os jovens namorados aqui do seminário falam, pastor, nós queremos, assim, a gente pode fazer devocional e tal, pode, mas não pode ler Cantares. Continuando. Sabia que Cantares quase não entrou no rol dos livros inspirados porque os judeus acharam que era escandaloso demais. E os pais da igreja, por causa do Agostinho, vai dizer que, não, isso aí é o amor de Cristo com a igreja. Só para suavizar, né? Mas não tem nada a ver. Continuando. A cobiça, falando de cobiça, olha o que o Charles Spurgeon disse. A cobiça com o mais imundo dos vícios da carne. Deixa o cristão temer isso. Deus não é egoísta, Deus é amor. Deus não acumula, Ele dá liberalmente. Ele não